Não é legal você perceber que a paz, ela não é uma coisa que satisfaz apenas se for nossa, ela tem que ser compartilhada. Bonito isso, né? Essa poesia inspira a gente. Porque isso é bíblico. Por que isso é bíblico? Porque a paz que invadiu o nosso coração, ela também, porque fomos chamados por Ele para a sua obra, faz parte do jeito que a gente vive. E a gente compartilha com quem está ao nosso redor. E a gente não consegue ter só para a gente. Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças demonstram para a gente uma proposta de Cristo de uma outra vida. A vida como ela é, a vida como Cristo propôs para nós. Um outro jeito de pensar. Se nós pararmos para observar, desde aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram, os mansos, os misericordiosos, os que têm sede e fome de justiça, os limpos e puros de coração, são aqueles que são pacificadores. Gente que teve alguma coisa borbulhando dentro de si e encontrou um reino da paz. Encontrou o reino da paz em todos os aspectos. Talvez muito mais abrangente do que aquilo que a gente imagine. O adjetivo utilizado aqui por Jesus é a soma no original de duas palavras. A palavra paz e o verbo fazer. São os fazedores de paz, os promotores da paz. Não só aqueles que têm a paz, mas aqueles que pacificam. Lembrando que Mateus, que escreveu e relatou o Sermão do Monte dessa forma, os 4 evangelhos, apesar de 3 deles terem uma mesma fonte, compartilharem de uma mesma lógica, uma mesma ótica de escrito, João é um pouco diferente, mas todos eles tinham uma perspectiva para uma comunidade, porque quem escreve, escreve para alguém. Ou escreve alguma coisa para alguém, o objeto direto e o indireto. E Mateus escrevia para uma comunidade judaica, para gente que tinha um background na lei judaica, na vida e na cultura judaica. Então o livro de Mateus apresenta o reino de Deus para quem conhecia Yahweh, para quem conhecia o Deus de Israel, para quem conhecia o Senhor dos exércitos, aqueles que tinham o Elohim como o seu Deus. Na verdade, Mateus, quando diz para essa galera que vocês, e Jesus falava em aramaico, mas na cabeça desses judeus, quando Jesus dizia shalom, quando ele falava paz, que escrito em grego é eirene, mas quando ele dizia shalom, para uma comunidade judaica, essa palavra batia na cabeça deles de um jeito muito profundo e amplo. A palavra shalom é a palavra paz. Porque a palavra shalom no hebraico não significa apenas paz, ausência de guerra. Não é só isso, não é só não ter briga. Quando diz que o shalom do Senhor esteja com você, a paz do Senhor esteja com você, havia toda uma perspectiva do bem-estar e da bem-aventurança de Deus para o homem. Essa paz significava este bem-estar, contentamento, prosperidade, saúde, descanso, compreensão dentro do lar, as bem-aventuranças de Deus sobre o seu trabalho. Shalom significava todo o bem-estar da vida. Então essa paz é algo muito mais completo do que apenas a ausência de guerra.
Aliás, quando Moisés falou com Arão sobre como ele deveria abençoar os filhos de Israel, isso está lá em Números capítulo 6, verso 24 em diante, ele dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Essa bênção demonstrava que há uma completude do desejo de Deus e do plano de Deus para o seu povo. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 5, 23, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, essa ideia também permanece. O mesmo Deus da paz, o Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Deus da paz vai conservar espírito, alma e corpo, o bem-estar de maneira completa na nossa razão, no nosso entendimento, no nosso psique, nos nossos sentimentos, no nosso corpo, no nosso bem-estar. O Deus da paz é aquele que nos trouxe do mundo da queda e do mundo da destruição para o seu reino, o reino do seu shalom, o reino da sua paz. Mas isso também é uma coisa difícil de um judeu naquela época compreender. Não muito fácil dele entender esse discurso. Porque quando Jesus fala para o judeu que ele deve ser um promotor do shalom, e lembre-se que é nesse discurso, algumas linhas adiante, que Jesus diz que a gente deve amar o nosso inimigo, que a gente deve dividir com ele, que a gente deve orar por ele, oferecer a outra face, quando ele nos dá um tapa, ou dividir a nossa capa. Diz: se antigamente vocês ouviram que aquele que odiava deveria ser punido porque isso é um pecado, hoje eu digo: ame o seu inimigo. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo que isso não está legal. Você está querendo dizer que eu tenho que ser um promotor do shalom, do bem-estar, da paz de Deus para os romanos? Espera, você não é o Messias. Eu achei que o Messias viria para acabar com os romanos. Ou pelo menos para ser neutro, que eu já achava ruim. Mas agora está dizendo que eu devo promover paz até entre aqueles que me odeiam? Os pacificadores são aqueles de onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que a gente não compreende de onde vem, e que habita dentro de nós, sai para fora de nós. E a gente promove essa paz aonde a gente está. Isso era um absurdo. Num ambiente daquele, ele dizer que bem-aventurados, que seriam chamados filhos de Deus, aqueles que promovessem a paz de Deus, o shalom de Deus. Pode parecer estranho até para nós. Algumas coisas que acontecem me revoltam, e eu às vezes acho que a gente devia pegar na foice, na arma. Por muitas vezes eu pensei também, irmãos, acho que esse país aqui só se resolve se for na guerra. Uma guerra civil ia resolver isso aqui. Ou pelo menos um assassinato coletivo já ajudaria bastante. Mas eu não posso pensar assim. Eu sou um cristão, eu sou um pastor. Eu vou ser reconhecido como filho de Deus se eu for um pacificador. O senhor tinha que colocar isso na Bíblia também, né, Jesus? Eu vou te falar um negócio. A gente pensa como os judeus daquela época. Mas a paz é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É fruto do Espírito. A paz de Deus faz parte do jeito que a gente vive, é o fruto de Deus, pela divina semente que está dentro de nós, que põe para funcionar, põe para rodar um programa aqui que mudou o nosso jeito de pensar e de agir e de interagir com o mundo. Ele colocou esse arquivo dentro de nós e deu um exec, mandou instalar e está rodando um outro programa. E a gente agora pensa diferente. E o bem-estar de Deus, do seu reino, a gente não só usufrui, como deseja e promove para quem está ao nosso redor. Porque o próprio Deus é o supremo pacificador.
2 Coríntios 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus e deu para a gente a tarefa e o ministério de reconciliar os outros, a saber que Deus estava em Cristo, ali na cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora, Colossenses 1:19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, eu dou uma pausa aqui, porque o mesmo adjetivo que Jesus usa, agora aqui verbalizado, Jesus está dizendo, Paulo está dizendo que Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz, ele pacificou através da sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, porque estava tudo perdido na queda e distante de Deus. E ele ainda diz assim: e a vós, que também outrora erais estranhos, inimigos, nós guerreávamos contra ele, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém, ele reconciliou vocês no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos uma insatisfação e o vazio da guerra, a fome que há na guerra, a sede que há na guerra, a morte, a perda que há na guerra, a inimizade, o ódio, e todo o mal-estar promovido pela nossa separação com Deus. Jesus foi o pacificador, porque ao invés de recair sobre nós a ira de Deus pela culpa do pecado, Ele mesmo entra na nossa história e se torna alvo da ira dele mesmo, do próprio Deus, e recai sobre Ele a morte pelo nosso pecado. Paga o preço para que nós não fôssemos mais inimigos, mas ao invés de sermos objetos da ira, nós nos tornamos objetos da paz. Deus do céu, da onde vem a nossa adoração e a nossa gratidão a Deus? Do reconhecimento do que Cristo fez. A gente não tem dó do personagem histórico Jesus, porque ele morreu apanhando, porque muita gente morre apanhando. Mas porque Deus se fez homem, apenas para receber sobre si, como homem, toda a punição pela inimizade do homem com Deus. O Deus que dá a vida ao homem, e vê o homem começando uma guerra de agressão e mal-estar contra o próprio Deus, esse Deus lança a sua vingança sobre si próprio. Eu não sei quantas vezes você, como pai, como filho, você já viu isso várias vezes. Agora talvez você compreenda mais os seus pais. Mas quantas vezes você, como pai, que gera em amor o seu filho, vê o seu filho bater a porta te xingando, porque você fez alguma coisa que ele não gostou, ou porque tirou a tomada do computador, ou porque tirou da mão dele o videogame, seja lá o que for. E você fala, ele não sabe o que está fazendo. Bateu a porta, não quer jantar, ficou bravo. Falou que você não ama. Mas deixa eu ir lá fazer uma janta para ele, porque senão ele vai ficar com fome. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Recaia sobre mim a dor. Irmãos, esse é o porquê da nossa vida. O pacificador, o supremo pacificador. Em Romanos 5, Paulo vai dizer que nós fomos salvos da ira pela vida de Cristo e reconciliados com Ele através da sua vida. A vida como ela é, a vida de Jesus, que deve ser a nossa. O pecado que havia nos separado foi trocado pelo shalom de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Em Efésios 2, 11 e 12,
Você pode ler depois, não está aqui na tela. Mas Paulo fala sobre a guerra entre gentios e judeus. Judeus e não judeus convertidos. E Paulo diz assim, para de brigar, porque o Deus da paz fez de vocês dois um único povo. Porque debaixo do sangue todos somos pecadores. Para com essa guerra e com esse preconceito, porque dos dois povos Deus fez um. E esse povo que era inimigo de Deus, Ele fez um com Ele. Porque o Supremo Pacificador promoveu o bem-estar e o shalom. Afinal de contas, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe do shalom. O Príncipe da paz. Por isso que nossa missão é integral. Porque o evangelho que a gente prega leva o reino da paz de Deus, que é muito mais amplo do que só a ausência de guerra. Eu não sei se você entende o porquê a gente distribui cesta básica ou dá curso de jiu-jitsu ou de... Estava muito bonito ontem, aliás, de Muay Thai para a garotada. Por que a gente faz os cursos? Por que nós estamos envolvidos com a missão? Por que a gente quer fazer alguma coisa no lugar onde a gente está? Porque não é só o que a gente fala, é o que a gente pensa, é o que a gente vive, é o que a gente faz, porque tudo é uma coisa só. O reino do shalom de Deus chegou. E isso pulsa dentro daquele que é o Filho de Deus. Nós somos mediadores dessa paz. Somos fazedores, somos pacificadores. O mediador é aquele que está no meio. Eu não sei se você lembra quando Josué estava entrando na terra prometida, que ele tirou a sandália do pé, o anjo mandou ele tirar as sandálias dos pés, porque o lugar era uma terra santa, mas ele pergunta assim para o anjo, você, vem vindo ali, está meio nevoeiro, lusco-fusco das 6, essa garoa de São Paulo, não consigo ver direito, você é dos nossos ou do nosso inimigo? Você é um soldado nosso que vai ajudar a gente, ou é dos outros para eu te matar? E ele fala assim, o anjo, na verdade, uma teofania, eu não sou nem seu e nem deles, eu sou príncipe do exército do Senhor. O mediador não está nem do meu lado nem do outro, está do lado de Deus. Vale a pena aqui um parênteses, para o seu casamento que está em guerra com seus parentes, com seus amigos, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, você que está em guerra com alguém, está esperando um mediador para fazer a paz. E você vai conversar com o pastor, com o advogado, com o psicólogo, com o conselheiro, e vai meter o pau no outro dizendo que ele precisa mudar. E você vai conversar com Deus para Deus fazer justiça para você e punir o outro. E você vai perguntar para Deus, de que lado o senhor está, Senhor? Ele vai dizer, do meu. O que você precisa não é alguém que defenda o seu lado. O que você precisa é transcender a você mesmo. Sair de você mesmo no bom sentido, tá? Eu não estou ficando doido. E agora você virou espírita agora. Calma, não é isso. Mas é você conseguir olhar para você na perspectiva de que você também é um pecador. De que você também está errado. E que a mediação da paz está em alguém que traz os princípios do reino da paz, não os seus e nem do outro. Dos dois, Deus quer fazer um. Quem sabe isso te ajuda a não defender os seus direitos sobre o seu marido, sobre sua esposa, sobre o seu filho, sobre o seu funcionário, sobre o seu patrão. Mas você olhe para o Rei da Paz e para o reino e saiba que Ele é mediador da paz entre vocês e de vocês com Ele. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E esse pedaço é muito bonito. Mas para ser filho de Deus, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu já sei. Eu sou filho de Deus por um outro meio. Eu não gostei desse negócio de ser pacificador, para ser reconhecido como filho de Deus. Parece que tem um outro jeito de eu ser filho de Deus, sem ser esse, porque isso é muito difícil. Fazer isso com os romanos, fazer isso com, sei lá, um inimigo. Eu quero se cuidar. Eu quero ter paz, os outros que se danem. Não dá. Porque o Cristo que habita em você não é assim. E se Ele habita de verdade em você,
É porque lá em João 1,12 está escrito que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu já sou filho de Deus, porque eu criei no seu nome. Eu criei no nome de Cristo, então eu já sou um filho de Deus. Por que Jesus está dizendo que aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus? Eu já sou filho de Deus. Ou Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está aqui, ó. Eu peço para Deus me dar direção nas coisas que eu faço, nas decisões que eu tomo, para o Espírito Santo me guiar. Então eu já sou um filho de Deus. Já não basta? Veja bem, o que Jesus disse não foi que se você fosse um pacificador, você seria feito filho de Deus, ou se transformaria num filho de Deus. Ele disse que você seria chamado filho de Deus. É diferente. Tem muita gente frequentando igreja. Não vou julgar porque eu não tenho um salvatômetro para colocar e saber se você é salvo ou não. Se de verdade o Espírito Santo habita em você ou não, não dá para saber. Se você está na vida de Cristo mesmo ou não, já que você está dizendo, eu vou acreditar que você é salvo e é de Cristo. Mas isso não está em jogo nesse versículo. O que Jesus está dizendo é se as pessoas lá fora, o teu inimigo, vai dizer que você é filho de Deus. Se você vai ser chamado filho de Deus. Se aquilo que você diz que é visto pelas pessoas que não sabem quem você é. Porque aqueles que são pacificadores e promovem o shalom de Deus, eles vão ser reconhecidos nesse mundo e vão ser chamados de filhos de Deus. Se você no seu coração tem certeza de que você é, que bom. Promova a paz e as pessoas vão reconhecer. No mundo que a gente vive hoje, na fé maluca, pós-moderna que a gente vive hoje, as pessoas vão saber que você tem fé, olha só, pelo carro que você tem, pelas bênçãos que você vive, pelo selfie que você posta, pela prosperidade que você tem. Mas Jesus não disse que você seria chamado filho de Deus pelas coisas que você possui. Porque tem muita gente que possui muitas dessas coisas e não precisou de Deus para tê-las. Você é reconhecido e chamado como filho de Deus pelo shalom e o bem-estar que você promove aonde você está. É pelo tipo de gente que você é, não pelo tipo de coisa que você tem. Essa fé materialista, conveniente, não é o que Cristo propõe. Ele foi o supremo pacificador. Mateus 5,16, alguns versículos adiante, 7 versículos abaixo, ele diz assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou Efésios 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para isso nós somos criados em Cristo, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. É por isso que a gente está aqui. Parabéns. Bem-aventurado é você que promove o shalom, que promove o bem-estar. As pessoas vão olhar e dizer: muito obrigado. Como é que você saiu dessa? Rapaz, eu estava num perrengue. Eu não tinha nada para comer em casa. Eu não tinha dinheiro para fazer compra. Eu não tinha remédio. Eu não tinha um médico para ir. Eu não tinha ninguém que cuidasse do meu filho que fica na rua. Mas você não sabe, apareceu um filho de Deus. Um filho de Deus passou por aqui e me ajudou. Eu acredito que Deus existe. Deus existe. Deus é bom. Deus é Pai. Porque um filho de Deus passou aqui e esse cara me estendeu a mão. Bem-aventurados os promotores do shalom, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. Irmãos, eu não tenho preocupação de fazer propaganda do nosso endereço. Às vezes, não é muito frequente, mas às vezes a gente dá entrevista em alguma rádio, aqui em São Paulo, ou aqui próximo.
Então, o Resgate canta, tá bom, vai lançar o disco, legal, que bonitas as músicas. Você é pastor, da Casa da Rocha, fala o endereço, pastor. Vai lá na rua Celso Garcia, que nós vamos ter uma campanha. Eu não vou falar, irmão. São Paulo tem a Rua dos Móveis, a Rua dos Instrumentos Musicais, a Rua das Ferramentas, dos Eletrônicos, Santa Efigênia, e a Rua das Igrejas, assim, da Celso Garcia. Para todos os gostos. Com todo respeito aos endereços, Deus me perdoa pelo meu pecado de comentário, mas já falei. Onde eu estava? Sim. Eu não fico preocupado em fazer propaganda. Uma vez uma pessoa me disse, você não quer ter um programa numa rádio? Como é que você vai divulgar a sua igreja? E eu falei, rapaz, não, até acho legal. Não vou gastar dinheiro com isso. Não vou fazer a igreja ficar pagando um programa de rádio. Eles vão lá no domingo e ouvem eu falar já. Ficar pagando para me ouvir falar de novo, que eu já falei no domingo. Mas você não acha que você vai pregar o evangelho? Já tem muita gente fazendo, deixa para lá. Se algum dia alguém me der de graça, não numa rádio evangélica, a rádio evangélica só ouve evangélico, que graça que tem. Pescar no aquário, não é isso que eu quero. Eu queria ter na Jovem Pan, na Kiss FM, no 89, aí eu vou fazer, bem maluco. Não para crente. Crente vai na igreja, irmão. Crente não precisa de rádio. Quero falar com quem não é crente. Se bem que hoje em dia falar no programa evangélico, talvez você fale mais para descrentes do que para crentes. Mas deixa para lá, isso é um outro motivo, outro problema. Não vou falar nada disso agora, estou perdendo a linha da pregação já. Lembrei o que eu estava falando. Eu não quero ficar divulgando o endereço da igreja. Eu não quero fazer um programa para divulgar a nossa igreja, fazer propaganda dela. Igreja não é um mercado que as pessoas vão para consumir alguma coisa. Elas não vão porque querem saber o endereço. Eu não estou fazendo propaganda. Igreja é o que nós somos. O que eu quero é ser reconhecido como um filho de Deus, para quem não conhece a Deus. E não ficar enchendo a igreja de crente, porque a música é diferente, porque a pregação é diferente, porque tem campanha que dá vitória. Quem quer isso já tem no mercado o que procurar. Não precisa de vir aqui. Nosso anseio é ser luz e sal para quem não tem luz e para quem está perdido nesse mundo. E nossas boas obras e a nossa vida não seja apenas da boca para fora, mas a paz de Deus e o reino do Shalom, que está borbulhando aqui dentro, sai pelos nossos poros, sai pela nossa boca, sai por nossas atitudes. E por nosso intermédio, muitos venham a dar glórias a Deus. E se alguém vier a dizer, obrigado, você é um filho de Deus que passou por aqui, não foi porque eu apresentei o meu currículo de realizações ministeriais, não foi porque eu dei o meu cartão das obras que eu já fiz, mas porque eu pude promover a paz para alguém. Porque quem olhava para Jesus dizia, ele não fala como os escribas e fariseus, ele tem uma outra autoridade. A samaritana foi chamar os homens da cidade e falar, eu acho que o Messias está lá, é aquele cara. O Filho de Deus está lá. Ou de um cego Bartimeu que gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe a gente não vira uma igreja de pacificadores, os promotores do Shalom. Começa fazendo isso dentro da sua casa. Começa fazendo isso com seus filhos, com a sua esposa e com o seu marido. Começa a levar o bem-estar do reino que está dentro de você. Se não tiver, por favor, bote para dentro. Mas bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Senhor, hoje nós estaremos, daqui a alguns minutos, ceando e celebrando a vida de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Celebrando, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, porque éramos inimigos. Inimigos da cruz de Cristo, inimigos do teu amor, inimigos da tua vontade, inimigos do teu comando, do teu governo, do teu reino. Estávamos em guerra, Senhor, passando maus bocados, num ambiente de guerra, sem alegria, sem felicidade, sem paz, sem comida, sem bebida, sem luz, sem água, sem teto.
nus, desprovidos da verdadeira vida. E ao invés do Senhor nos dar o pagamento pelo nosso pecado, ao invés do Senhor lançar sobre nós a morte, que é o salário do pecado, o pagamento para quem peca, o Senhor enviou o seu Filho e colocou tudo isso sobre Ele. E Ele, como um escudo, não permitiu que a tua ira chegasse sobre nós, mas sobre si. E a gente é tão grato pelo sacrifício de Cristo, porque pelo sangue da sua cruz, Ele fez shalom entre nós e ti, Senhor. É por isso que a gente te agradece. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, e mostrou para nós o que é viver, porque essa é a verdadeira vida, como ela é, a vida de Cristo para o homem. Nos ensina, Senhor, a sermos promotores da tua paz, sermos chamados filhos de Deus e levarmos o teu reino aonde estivermos. E de verdade sejamos cheios da tua verdadeira paz, do príncipe da paz. E possamos nesse bairro não ser conhecidos porque divulgamos o nosso endereço na rádio, na TV, ou porque distribuímos panfletos, mas porque a gente passou pela vida das pessoas e eles podem dizer: um filho de Deus esteve aqui. O reino do Shalom chegou até nós. Queremos ser bem-aventurados por sermos pacificadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao nosso Deus. Aleluia.